Tá começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, rabino, historiador e hebraísta. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E eu sou o Alu, editor do Torá com Fritas, e hoje vocês vão ouvir um episódio um pouquinho diferente que foi gravado no Sesc 14 Bis, dia 5 de dezembro de 2024. Boa tarde. Tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui a nossa última aula, dessa segunda etapa desse curso sobre os judeus na cidade de São Paulo. Primeira parte, para quem fez, foi muito divertida. Essa segunda parte também foi muito divertida. Então a gente vai ter um final, que eu diria que vai ser o final também bastante interessante e bastante divertido. Antes de apresentar, nossos palestrantes de hoje, eu queria contar uma história que é a seguinte. Lá no JTS, onde eu fiz o rabinato, uma instituição co-irmã do Mahon Scherter, onde o rabino Tel Hotz fez o rabinato dele, né? Sabe que antes era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. Então, lá no último ano, existe um costume centenário. Eu fui a 110ª turma, então imagina um costume centenário, de que os alunos, no último ano, o aluno no último ano faz o chamado Senior Sermon, o sermão do aluno veterano. E uma colega minha, chamada Faith Friedman, californiana, hoje em dia rabina em algum lugar que eu não sei aonde, ela disse assim, que ela aprendeu o judaísmo em duas mesas. A mesa de estudos do pai e a mesa da cozinha da mãe. Então, duas, experiências do judaísmo paralelas, distintas, mas ao mesmo tempo que se entrelaçam. E no Senior Sermon dela, ela conclui dizendo o seguinte, que ela queria encontrar um jeito de unir as duas mesas, né? De que a mesa do estudo e a mesa de fazer comida, não é a mesa de comer exatamente, mas a mesa de fazer a comida, que essas mesas, de alguma forma, se juntassem. Eu não consigo imaginar isso de outra forma, se eu estivesse lá, né? Se o tempo fosse diferente, eu levantava a mão e falava, Faith, Torá com fritas. Né? Só que essa ideia quem teve foram vocês. E eu até vou confessar para vocês que eu não conheço exatamente o podcast, mas ouço falar muito bem. Na verdade, assisti uma vez. Agora eu fiquei curioso. Vou apresentar aqui para vocês os dois membros, participantes, fundadores, pensadores, criadores, apresentadores e conversadores do podcast Torá com Fritas. São eles. Vou começar primeiro com você, né? A Angela Goldstein. Você é parente de algum Goldstein que foi do Ihud? De algum Goldstein médico. Eu certamente sou parente. Tá. Goldstein médico também, mas eu não sei se é o mesmo. Tá, mas Que a Goldstein. gente tava falando, Goldstein. Todos Sim. são pedras douradas. Em algum, por Adão e Eva ali a gente é parente. Adão e Eva. Talvez um pouco mais pra cá, mas Adão e Eva na Polônia. Então, a Angela Goldstein, ela que é formada em letras, em alemão, que fez esse vestido. Tá bom? Que é casada com alguém que tá aqui e que são amigos há muito tempo, um dos criadores do Torá com Fritas. Por aí você já vê, como é que eu vou dizer, a criatividade, né? O Tel Hotz, que eu conheço há mais tempo, ele é formado em História pela USP e é formado em Letras também pela USP, ou seja, é um fefeleche, né? De coração. E foi para Israel, estudou no Mahon Scherter, lá se formou rabino agora, em 2024, e é um dos 3 rabinos que forma o triunvirato, eu diria, até o Beit Din, por assim dizer, dos rabinos da Congregação Israelita Paulista. Ou seja, vim de Israel para ser rabino da CIP, uma grande honra, porque não é uma coisa para qualquer um. Conheço o Theo como uma pessoa extremamente inteligente, também muito criativa, e que não cai em pegadinhas rabínicas. Pelo menos não em todas. Muito bem, boa tarde. Pra gente é um prazer estar aqui e é um prazer poder falar um pouco sobre essa presença judaica no mundo virtual, no espaço virtual, porque de certa forma a gente estava falando aí da presença judaica em São Paulo e o espaço virtual ele não conhece geografias, né? A gente tem ouvintes em vários lugares pelo mundo, que estão morando em vários lugares pelo mundo, então eu não sei dizer se isso é um espaço virtual de São Paulo, de certa forma porque o nosso escopo é sempre a comunidade judaica paulistana, sobretudo, embora a gente tenha já tido oportunidade de entrevistar pessoas também, lideranças juvenis e lideranças de outros estados, mas pra gente é um prazer mesmo estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre isso, porque, afinal de contas, não é claro e óbvio como que a gente preenche esses lugares, ou seja, a comunidade judaica preenche esse espaço virtual de formas
as mais diversas possíveis. E o podcast está sendo a mais recente dessas plataformas, eu diria, embora já tenha o TikTok aí também, com alguma presença judaica interessante também no nosso dia a dia, nesses espaços virtuais. Bom, é isso. Eu faço minhas as palavras do Theo também, de estar muito feliz e honrada com o convite do Sesc, em nome do Marcos, para a gente estar aqui para falar com vocês. O Theo falou, é mais recente o podcast. Acho que o podcast como mídia é uma coisa bastante recente e a gente já está no ar há 3 anos e meio. O nosso primeiro episódio foi ao ar em maio de 2021. Então isso é muito legal, porque a gente vê alguns podcasts que começam e acabam não durando tanto tempo, né? Com ideias muito legais, mas que com o passar do tempo acabam morrendo, né? E não se alimentam e tudo mais. E a gente tem, assim, um baita orgulho desse projeto que há 3 anos e meio tá no ar. Começou sendo financiado 100% por nós e já faz um tempo que ele é autossustentável. A gente tem ouvintes que apoiam a nossa existência, então esse espaço virtual ele tem um custo financeiro que é coberto pelo apoio de quem ouve o podcast e gosta. Então a gente tem hoje em dia mais ou menos 60 pessoas que contribuem mensalmente com valores entre 10 e 50 reais, então não é também um valor absurdo. Então isso é muito legal, porque a gente cria existe uma comunidade virtual do Torá com Fritas, inclusive porque ele começou durante a pandemia, então, né, num momento em que tudo era espaço virtual. Espaço virtual, né? E eu morava em São Paulo e ele era um espaço virtual internacional, né? Porque eu estava em São Paulo e o Theo morava em Jerusalém nessa época. Ele estava se formando rabino lá. E foi engraçado porque uma vez me perguntaram, não, mas não tem diferença? Como vocês se encontram para gravar? Eu falei, a gente se encontra no Zoom para gravar. Não tem como a gente se encontrar presencialmente, porque a gente se encontra uma vez por semana, né? Para gravar. Não tem como ir para Jerusalém uma vez por semana, né? Saindo de São Paulo ou vir de Jerusalém a São Paulo. Uma vez, infelizmente, isso ainda não é possível, né? Quem sabe um dia. Mas acabou virando um espaço virtual nosso e hoje em dia é um espaço comunitário, que é muito bacana. Sim, começou como essa coisa de ser um bate-papo entre 2 amigos que é como se estivessem sentados na mesa do bar. Conversando, né? Conversando, toma um refrigerante, pega uma porção de fritas e começa a conversar. E depois foi virando um espaço onde a gente também chama pessoas para discutir questões judaicas ou questões amplas e trazer uma ótica judaica para dentro dessas questões. Que se conversam, né? Então, a gente já teve alguns convidados não judeus e é uma coisa que a gente acha muito importante, inclusive, de ter no podcast para a gente ter esse diálogo. Então, a gente tem um episódio que me vem na cabeça, porque nós temos, hoje foi ao ar o nosso 102º episódio, já tem bastante conteúdo. Então, que vem, assim, rapidamente à minha cabeça, tem o episódio que a gente gravou sobre judaísmo e animais. E aí a gente tem 2 convidadas que não são judias. Uma delas trabalha na ONG Catland, aqui em São Paulo, é a presidente da ONG Catland. E a outra é uma protetora independente de animais em Campinas, no interior de São Paulo. E aí, então, elas não são judias. Teve o Glauco, que foi nosso convidado para a gente falar sobre judaísmo e o movimento negro. Então, o Glauco também, ele é um homem negro, super ativo no movimento negro, mas não é judeu. O Marcos, né, que falou sobre Bnei Anussim conosco. Marcos Veiga, ele também é historiador, estudou comigo, mas ele tem mestrado, doutorado, enfim, ele terminou o pós-doc agora. E toda a área de estudos dele é a Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa. Então, é um grande especialista no tema. E não é judeu e ao que consta, nem descendente de cristãos novos. Se bobear, é descendente dos inquisidores. E entende do assunto. Ele brinca sobre isso, porque ele não tem nada na árvore genealógica dele, então ele brinca que talvez ele era do outro lado. Por isso que se interessou, né? E teve a Annelise também, que falou conosco sobre judaísmo e adoção. Ela é uma psicóloga, né? Psicóloga especializada em adoção. E ela falou com a gente sobre o tema, ela também não é judia. Então a gente tem bastante essa interlocução e aí virou esse espaço de diálogo. E é muito legal também, porque quem nos ouve fala, vocês não querem falar sobre tal assunto, né? O episódio
penúltimo que saiu, 101, que é sobre Cabala, foi pedido de alguns dos ouvintes, assim, que falam, não, vocês têm que falar de Cabala, a gente quer ouvir mais sobre, quer entender, conhecer Cabala. E aí a gente, então, gravou, esse sim com um judeu, né, com o Rabino Urilan, da Congregação Betel. E aí falamos, então a gente também pega muito do que as pessoas estão falando e querem ouvir, trabalha com isso. E às vezes a gente passa alguns, assim, juntando dos espaços não virtuais ao virtual, né, porque eu ouvi outro dia essa palavra, eu gostei, que a gente vive numa era do cibridismo, que é híbrido, cyber e real, né? A gente não tá mais... Porque eu sou da época que a gente saía da internet, né? Eu tenho 39 anos. Quando eu era adolescente, a gente saía da internet. Você entrava e saía. Você entrava e você saía da internet. Desligava o computador, acabou. Não tem e-mail, não tem mensagem, não tem site, não tem nada. Hoje em dia, a gente não sai mais da internet, né? E quando cai a internet, a gente fica desesperado. Porque, vão me mandar mensagem, como é que eu vou falar com a minha mãe? O judeu sempre fica muito preocupado, que não vai conseguir falar com a mãe, né? Não, a mãe judia fica preocupada que não vai conseguir falar com o filho. Também. E tem os dois lados, exato, vem para os dois lados. E a gente teve, isso foi no começo de 22, teve uma reportagem no Fantástico bem assustadora, assim, sobre neonazismo e o crescimento do neonazismo no Brasil. E isso é 100% o cibridismo, né? Eles estavam falando na televisão de uma coisa que está acontecendo offline, muito no país. E eles entrevistaram a Adriana Dias, pesquisadora, a maior autoridade do tema no Brasil. E a gente viu a Adriana na televisão e eu falei, Theo, nós precisamos falar disso, porque no podcast assim, não é judaísmo, né? Falar sobre nazismo não é falar sobre judaísmo, mas é um tema que nos afeta. Eu falei, a gente precisa falar disso. Será que a Adriana topa falar com a gente, né? Ela era pesquisadora da Unicamp, apareceu no Fantástico. Falei, putz, vou mandar uma mensagem. Na época a gente usava o Twitter ainda. Falei, bom, vou mandar uma mensagem pra Adriana no Twitter, mas entregar na mão de Deus. Aí se ela vai responder, né? Deu pouco tempo depois. Nossa, eu adoro Torá com fritas, eu vou sim, eu ouço sempre. Falei, gente, e aí, que máximo. São essas as surpresas que a gente vai tendo no meio do caminho. Que a gente tem ouvintes que a gente nem tem ideia de que ouvem a gente, e de repente a gente se depara com isso. De chamar um convidado que você acha que talvez ele nem vai responder você, porque... Enfim, não, ele conhece você e que bom, e fica feliz com o convite e tudo mais. No fim, a gente gravou 2 ou 3 episódios. 2 episódios com a Adriana. Infelizmente, ela morreu no começo do ano passado, mas gravou 2 episódios conosco. Grande presença, assim, virou uma amiga super querida. Então, essas coisas acontecem também, que a gente traz do espaço do concreto pro virtual muito, né? Esse último episódio que saiu hoje, que a gente gravou com o Matheus Alexandre, que é de Fortaleza. Então, mais um para o espaço virtual, né? O Theo agora tá morando em São Paulo, eu já morava aqui. O Matheus lá de Fortaleza, da casa dele, gravou com a gente para falar sobre antisionismo, que é um assunto que tá muito em voga desde o 7 de outubro de 23. Então, também, a gente pegou um assunto muito do concreto, do que tem acontecido no mundo físico, e transpôs pro virtual para a gente ampliar o conhecimento sobre o assunto e a conversa sobre o assunto. Porque essa também acho que é a ideia do Torá, né? Não é só, isso aqui é o que a gente sabe, né? Do assunto. A gente sabe isso, o que vocês sabem, escreve pra gente, vamos conversar, entra aí na conversa, né? Eu acho que essa também é uma sacada muito, muito bacana do podcast, porque ele não é roteirizado. A gente senta, faz reuniões, tem ideias, o que a gente quer falar, divide isso em episódios. A gente estuda sobre o tema, cada um faz as suas pesquisas, traz suas impressões e a gente senta para conversar sobre o tema. Então não tem um roteiro que a gente está seguindo, a gente senta para bater papo, é o dia que a gente se encontra para conversar. Então, por soar tanto como uma conversa, muitos dos ouvintes relatam que eles se pegam conversando com a gente, igual se fazia com rádio antigamente. Então, as pessoas se veem dando também as suas opiniões enquanto estão ouvindo a gente, conversando com o rádio,
E é isso, porque é muito convidativo, é um formato muito convidativo, e por isso a gente acaba tendo grande interação também com esse público. E pela forma como as pessoas ouvem também, né? Porque muitas pessoas ouvem o podcast com fone de ouvido. Então a gente tá falando dentro do ouvido das pessoas. É uma proximidade muito grande que eles têm, né? Com a nossa voz. E isso é engraçado também, porque daí às vezes quando a gente conhece as pessoas pessoalmente, muita gente já fala, nossa, achei que você era mais baixa, nossa, você é alta, achei que você fosse de tal jeito. A nossa cara eles até conhecem, que a gente sempre aparece no Instagram. A carinha, assim, mas as proporções, né? São diferentes. Então isso é curioso também, porque fazem uma ideia. Agora, o Theo falou que a gente não tem roteiro, isso é verdade, mas a gente tem edição. O que é fundamental. Fundamental ter edição, claro. A gente tem edição, o Alu, o nosso editor, tá com a gente desde o momento, dia zero do podcast. E ele que fez a nossa música de abertura também do podcast. A gente tem uma musiquinha de introdução, é a Ava Naguila, ele tocando no clarinete. E arranjo dele também. O arranjo dele, E ele edita, porque também tem isso. Enquanto a gente tá conversando, sai uma tosse, sai Aí às vezes você começa a falar uma coisa e fala, putz, não é bem esse o caminho. E a gente ainda fala com a Lu durante a gravação, a gente fala, Lu, segura aqui, para nesse pedaço, não continua não. Aí a gente formula melhor a frase e fala, pega daqui. Isso também é bom para quando você recebe os convidados, porque a gente deixa eles muito à vontade, falou alguma coisa errada, embandanou, a língua dá aquela travada, não tem problema, volta atrás, a gente segue em frente, que a edição faz a mágica dela. E isso faz com que a conversa seja cada vez mais realmente à vontade, né? A conversa ocorre de uma maneira muito, muito à vontade na gravação. E além das plataformas que a gente grava e sobe para todas as plataformas de podcast, a gente também sobe o áudio para dentro do YouTube, porque tem gente que não usa os streamings como o Spotify e outros, mas gostam de ouvir coisas no YouTube. Botam o YouTube para tocar e vão lavando louça, e vão dirigindo, e vão fazendo alguma coisa. Então não tem vídeo, geralmente fica só uma imagem de capa, e aí o áudio tá todo gravado lá, o áudio do episódio dá para acompanhar. E eu acho que eu não sei se é o segredo, porque o pessoal perguntou uma vez, a gente fez o 100º episódio, foi Pergunte ao Rabino e a Mergulhadora. Então os ouvintes foram mandando perguntas pelo Instagram e a gente tentou responder as várias perguntas que surgiram. E muitas vezes as pessoas perguntam qual o segredo do sucesso de um podcast e tudo mais. Não tem uma fórmula, mas eu lembro que nós dois trouxemos uma impressão nossa. A primeira de tudo é a constância. Então, se você se pretende ser alguém que gera algum conteúdo nesse espaço virtual, é imprescindível que você tenha uma constância. A gente sacou que a gente não ia conseguir lançar um episódio por semana, então logo de cara a gente imaginou, vamos fazer isso quinzenal. A cada 2 semanas a gente solta um episódio. E de fato é isso que acontece. Já teve semana que por uma razão ou outra isso acabou falhando, assim, mas a gente aí avisa. Tipo, essa semana, sei lá, deu um problema na edição, ou a gente não conseguiu gravar porque tava com muito trabalho, não sei o que, não vai ter episódio. Ou às vezes tem um Haga que cai na quinta-feira, tem uma festa judaica, a gente não publica quando é feriado judaico, então a gente publica o antes ou depois. Mas a gente avisa, então a gente avisa, né, pros ouvintes. E eu acho que essa constância, aliada com o contato próximo né, aos ouvintes. E eu acho que tem uma outra coisa. Tem outros podcasts judaicos em português, mas eu acho que muitos deles, e não é uma crítica, é simplesmente a constatação de um fato, muitos deles se colocaram como podcasts para a comunidade judaica. E por isso eles acabam soando como um papo entre iniciados. Se você não conhece muito de judaísmo, você tem que realmente desbravar aquele mundo que você está ouvindo. E a gente se propôs a ser um podcast que começasse, primeiro, que não falasse só com a comunidade judaica e falasse também para fora da comunidade sobre judaísmo. E, portanto, que precisava iniciar as pessoas em algumas coisas.
Então, os primeiros episódios são muito assim, quem são os judeus? Os 10 primeiros são bem beabá, né? Festas judaicas, o que é Shabat, dieta judaica, né? O que é Bar Mitzvah, como que coisas. É o luto. E à medida que a gente vai conversando, a gente vai tendo aprofundamentos. Então isso vai gerando outros temas. E daqui a pouco tá todo mundo mais aprofundado. E os episódios últimos, ou mesmo a partir lá do 15º, sei lá, a gente já começa a ter episódios mais... mais densos no tema, densos, né? Mais densos. Ou menos didáticos, talvez. Acho que os primeiros, acho que a palavra é essa. Os primeiros são bem didáticos. Para inserir também as pessoas nesse mundo. Conhecer as palavras, né? Das terminologias termos, todas que você utiliza. E de repente, agora sim as pessoas já estão num bate-papo já estão mais inseridas. Eu acho que isso tem... Também forma a comunidade, né? Forma a comunidade de ouvintes virtual, e permite também que esse aprofundamento... Isso podia ser coisa de mergulhadora, né? Sabe que não dá para ir ao fundo logo de cara. Então você tem que ir mergulhando aos poucos. E eu acho que a gente permitiu também isso aos ouvintes, porque hoje a gente tem discussões e conversas muito mais profundas. Às vezes a gente encontra com alguns ouvintes e tem uma conversa muito mais profunda, mesmo com ouvintes que não são judeus e que estão totalmente dentro da conversação judaica. E tem uma coisa que é muito legal também, de algumas pessoas que a gente foi acompanhando, assim, ao longo desses 3 anos e meio que a gente tá no ar, né, dessa comunidade que a gente foi formando, que o Theo falou, a gente tem as pessoas de dentro da comunidade, as pessoas de fora da comunidade, e tinha as pessoas que estavam ali na intersecção entre os dois, que é muita gente que estava passando por processo de conversão ao judaísmo. Não são tantas pessoas, são poucas pessoas que passam por esse processo, mas muitas que passam chegam a nós. Acabam ouvindo Torá com Fritas e tudo mais. Me ajudou no processo da conversão, para entender tal coisa. E a gente já acompanhou, assim, de 2 pessoas super queridas do Paraná que passaram pelo processo de conversão e falaram com a gente. E essa semana teve um outro ouvinte que me mandou a foto dele também, colocando o tefilim, falando, agora é oficial, passei, terminei o processo de conversão e tal. Então isso é super legal, porque é meio como se a gente fosse meio uns tios, assim, dessas pessoas, que daí eles vêm contar uma coisa super legal que aconteceu, uma nota boa que eles tiraram na prova. Então isso é bem legal, a gente tem esses sobrinhos virtuais, assim. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm compartilhar. Teve um casal super bonitinho que eles se ouviam juntos, já namoravam, quando começaram a ouvir o podcast, e eles se casaram. E aí, eles mandaram uma mensagem pedindo pra gente mandar um parabéns. Ela quis fazer uma surpresa pro noivo na semana do casamento. Então grava no fim do episódio, manda um beijo pra gente, parabéns pelo casamento, que ele vai ficar feliz, é uma surpresa e tal. Então isso é muito... É isso, é a construção dessa comunidade virtual que acontece, que é super gratificante, né? Teve uma outra ouvinte que mandou também, que ela falou, eu tinha planejado uma viagem para Israel em 2020, só que daí eu não fui porque começou a pandemia, e aí foi postergada, acabei nunca indo para Israel, não sei o quê, mas aí eu conheci vocês, então eu, assim, me aproximei de um jeito ou de outro. Um dia eu vou fazer a viagem, não sei quando, mas assim, consegui um jeito de estar próxima através de escutar vocês e ouvir. Então isso é super bacana. Nesse ponto também, aconteceu algumas vezes de ouvintes que, por algum motivo, foram fazer uma viagem para Israel, judeus ou não judeus, e entraram em contato, falaram, eu estou tal dia em Jerusalém, será que a gente consegue tomar um café? Aí eu falava assim, café eu não sei, mas fritas eu garanto. E aí eu pude me encontrar com ouvintes em Jerusalém, ouvintes que estou há 1 ano de volta em São Paulo. É que acho que eu nunca encontrei, que eu estava sempre em São Paulo e nunca vi. Também isso. E depois que eu estou em São Paulo, não necessariamente encontrei com essas pessoas, mas que essa possibilidade dessa viagem, né, a viagem possibilita esse encontro. Então acaba sendo um encontro bem fortuito. Também. E também acontece as coisas de... Isso foi muito engraçado. Eu já estava na CIP já há algum tempo, quando alguém, depois do serviço religioso, veio falar para mim, eu estou ouvindo a tua voz faz um tempo e eu ainda não tinha me tocado de onde eu conhecia a sua voz.
E eu pensando, poxa, mas a pessoa tem o mesmo nome, né? É o Rabino Theo Rotz. Quantos tem em São Paulo, né? Quantos tem em São Paulo? Não é a mesma cara. Quando você vê a foto no Instagram, você está muito de perto. Quando a pessoa está na sinagoga, ela te vê não necessariamente de perto, porque nem todo mundo chega perto de você depois, na hora de um kiddush e tudo mais. E, de repente, quando as pessoas te veem... e juntam uma coisa com a outra, elas falam, agora eu entendi quem é você. E eu tenho também um caso muito curioso de uma moça ela é do Rio de Janeiro, o noivo dela agora é de São Paulo, os dois não se conheciam, se conheceram em Israel, moram em Haifa, e eles começaram a ouvir o Torá com Fritas. E eles estavam pensando em casar e começaram a chegar à conclusão que não valia a pena fazer um casamento em Israel, porque todos os parentes estão no Brasil e tal, e começaram a pensar em fazer casamento no Brasil. Era mais barato, quem é que vai casar, né? Quem é que vai casar, onde a gente vai fazer esse casamento? Aí eles começaram, porque a internet hoje possibilita isso e a pandemia possibilitou isso, a assistir Shabbatot de diferentes comunidades no Brasil para saber com quem eles se davam. E, de repente, eles assistiram um Kabbalat Shabbat da CIP, e tava eu lá, e eles falaram, o Theo do Torá com Fritas já é rabino, ele tá na CIP. Vamos ver se a gente consegue falar com a CIP. E foi assim, então eu tenho um casamento marcado para novembro de 2025, de um casal que mora em Israel e que chegou ao rabino por causa do Torá com Fritas. Eu espero ser convidado, eu não estava sabendo dessa história. É uma história muito mínimo boa. Que eu espero é um bem casado. Um convite. Então, acontecem essas coisas. Eu acho que é bem interessante como esse espaço virtual que tinha tudo para ser... Assim, a gente está numa idade que a gente se lembra dessas discussões quando a internet começou a aparecer, de que as relações não eram relações verdadeiras e... A gente não usava o nosso nome, né, na internet. Você entrava com o nick, né? Você não usava Ângela, né? Você usava assim... apelido. E as pessoas falavam, as relações são frias, elas não são verdadeiras. Quando começaram a sair as primeiras notícias de pessoas que se conheceram pela internet e casaram, as pessoas, credo, isso... Não... E algumas pessoas dizendo, gente, não é diferente de quando você se conhecia por correspondência antigamente, tinha revistas que viabilizavam isso acontecer. São mídias diferentes, são meios diferentes, mas essa vida existe. Virtual não significa não real, não é irreal. Só é um meio que não é o meio da... É um terceiro espaço. É um terceiro assim, espaço, né? que não é o espaço físico. A mesma discussão que teve com os livros eletrônicos. O livro vai acabar. Não, o livro não acabou, tá aí, continua existindo e vai continuar existindo. O jornal vai acabar. Não, não vai acabar o jornal. As coisas migram, mas as novas mídias surgem, mas nada disso acaba. E é bom, aquilo tudo que era uma ideia que a gente tinha na cabeça, será que as relações são verdadeiras ou não e tudo mais... E ver que isso foi se transformando. Quantas boas pessoas, bons amigos eu conheci, na verdade, virtualmente. E depois desse tempo todo, experimentar no próprio podcast como ele agrega pessoas. E o podcast tem essa coisa, essa magia que o rádio ainda tem, porque o rádio também não morreu, ao contrário do que tanta gente falou que ia acontecer. O podcast é um rádio que Você ouve na hora que você quer, né? Que é gravado e você ouve na hora que você quer. E a relação que você acaba tendo com os ouvintes é mais ou menos a mesma. Próxima, muito próxima. E então isso mostra pra gente que essas relações são muito reais e são muito bacanas, muito profundas, tudo que você pode construir. E me lembra dos primeiros espaços, quer dizer, o podcast não é o único espaço virtual. Não, acho que e tem espaços confiáveis também. Acho que isso é uma coisa que a gente pode entrar um pouco agora também, da questão de pensar em espaços judaicos virtuais confiáveis e desconfiáveis, né? Não, falando sério, porque... Como você fala isso? Conheceram as pessoas pela internet e ficavam muito espantadas porque você não sabe se essa pessoa é idônea ou não, né? Se você conhece ou não. Como conhecer por revista e correspondência, né? E eu conheço casais que se conheceram por revista e que deu muito certo.
Conheço um casal que deu certíssimo. Quando eu tinha 16 anos, eu morei na Alemanha, eu fiz intercâmbio por 6 meses. Eu morei com uma família lá. E um dia eu perguntei pra mãe da família, e era o segundo casamento, tanto dela quanto do marido, né? Eles tinham tido casamentos anteriores. Falei, como vocês se conheceram? Ela falou, sabe aquela revista Sachs? Eu morava na Saxônia. Minha revista chamava Sachs, porque era a revista do Estado. Ela falou, então, quando foi meu aniversário, umas amigas minhas do trabalho escreveram uma carta se apresentando como se fosse eu nas Sachs, mas meio de zoeira, assim. E eu recebi um monte de resposta, mas achei nada a ver e tal. Ela falou, mas daí eu parei pra pensar, por que eu não ponho um anúncio? Ela tava separada já há um tempo e tal. Por que eu não ponho um anúncio sério, meu, né? Eu mesma me apresentando. E ela pôs e recebeu 3 correspondências. E uma era do marido, eles estão casados até hoje. Deu super bem. Tem uma filha postiça brasileira. Então, assim, dá super certo, né? Eu tenho amigos que se conheceram no Tinder e casaram, têm filhos e estão super bem. E, ao mesmo tempo, você ouve histórias de golpe da internet. Tipo, sei lá, aquele famoso que é o golpe do militar americano, né? Que uma mulher conhece um cara, vem, adiciona ela numa rede social, finge que é um militar americano, que é viúvo com uma filhinha, nananã, e aí começa a engambelar e passa a perna na mulher e pega um monte de dinheiro. Então tem isso, mas tem histórias que dão certo. E aí a questão é olhar para isso com um grão de sal e aí transpor esse outro grão de sal, né? Para os espaços judaicos confiáveis e não. E a gente bate muito nessa tecla no Torá, que é assim, se vocês virem algum curso anunciando o segredo da prosperidade judaica, é golpe. Foge. Não existe, gente. O segredo da prosperidade judaica não existe. Que a gente gostaria de saber se ele existisse, né? Opa. E não divulgaria. Né? Por isso que é golpe, gente. Ninguém ia divulgar isso fácil, assim. Então, alguns conteúdos desse tipo, e de vez em quando algumas pessoas nos abordam, né? Eu falei que a gente já teve contato e ficou amigo de pessoas que estavam em processo de conversão, e isso acontece, da gente ficar amigos dessas pessoas, mas são pessoas que já estavam passando pelo processo. Isso também é uma coisa que a gente não faz, a gente não encaminha ninguém para nenhum processo de conversão. A gente não faz esse serviço de despachante. Não, no Torá. E é uma coisa que é importante, a gente deixa sempre muito claro de não fazer. O caminho é esse. O caminho é procurar uma sinagoga, procurar um rabino e tudo mais. Rabino e tal. Mas o apresentador é rabino. Mas sim, aqui no não é podcast sinagoga. Ele não tá na sinagoga. No podcast ele não tá no podcast, ele tá no bar. É um espaço virtual. Não é aqui que a gente vai falar sobre isso. É a copa da sinagoga, né? Exato. E aí, assim, também que é isso, a gente teve um episódio que a gente falou sobre conversão, e aí a gente fala isso também. Analisem com um grão de sal quando vocês virem, tipo, um curso de conversão virtual. Então, que daí é isso que eu tava falando dos espaços judaicos virtuais desconfiáveis. Não é que eles não sejam confiáveis, mas dá uma desconfiada. Vai ver se isso é idôneo mesmo. Pode ser que não seja. Então, essa preocupação, assim, aí estão levando seu rico dinheirinho, sabe? Especialmente se tiver muita cobrança pra fazer coisas, né? Porque a gente não cobra pelo podcast. A gente tem os ouvintes que apoiam o nosso trabalho. São pessoas que gostam do que a gente faz e contribuem pro podcast continuar no ar. Se um dia a gente não tiver mais nenhum ouvinte contribuindo, o podcast vai continuar? Muito provavelmente sim. Continua pagando do nosso bolso. A gente paga do nosso bolso, exatamente. Negocia com o nosso editor e continua do nosso bolso. Começou assim e pode continuar assim. Isso é uma coisa bem importante, assim, de ver também esses espaços judaicos virtuais desconfiáveis, porque inclusive no TikTok eu vejo muito, o Theo tinha mencionado o TikTok antes, tipo, nas redes sociais a gente vê isso, de anúncios, de curso da prosperidade judaica, ou compre meu livro pra você aprender a ficar rico, que associam muito, né? Eu tô brincando com a história do dinheiro, porque isso é uma das histórias antissemitas mais antigas que existe, assim, de que judeu é rico. Alguns são, né? Então, tem uns que são, tem uns que não são, mas, e pronto. Exatamente. Rico tem de toda a religião, né? Não é o judaísmo não é um meio de se enriquecer, né? Essa é a questão. Mas é comum ter esse tipo de conteúdo, né? Nas redes. E aí eu me lembro, pensando nos espaços, nos vários espaços
espaços virtuais judaicos que a gente teve fazendo... historiador faz isso, né? Olhando lá para os primeiros no final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia ainda uma coisa chamada listas de distribuição de e-mail. Você se inscrevia num grupo de e-mails. Tinha o Yahoo Groups, tinha Google Groups. O Google Groups foi, na verdade, muito depois. Mas existia um grupo do Yahoo que chamava Platts. Platts né? Ele hoje não é mais um grupo de e-mails do Yahoo. Ele é uma outra coisa. Ele foi se transformando e tudo mais. Mas eu lembro que, enquanto grupo de discussão, sempre foi um grupo muito de pessoas das mais diferentes vertentes, um grupo muito opinioso, tinha assunto o dia inteiro e a gente ia conversando o dia inteiro. E ali eu conheci pessoas fantásticas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Bom, de outros lugares do país também, mas do Rio de Janeiro e de São Paulo eu tive a oportunidade, depois de conhecer pessoalmente, ficar amigos. E tem alguns que são amigos, bons amigos até hoje. Eu lembro desses espaços e depois espaços como o MySpace, o Facebook e o Orkut. Não pode falar as comunidades. do mundo virtual no Brasil sem lembrar do Orkut, que o Orkut teve um dos maiores sucessos dele no mundo, foi no Brasil. Ninguém mais lembra no mundo do Orkut, o Brasil o tempo todo lembra do Orkut, fala do Orkut. Se voltar, inclusive, todo mundo volta, todo mundo, né? volta pro Orkut, se voltar... Eu tava numa comunidade do Orkut que chamava Judeus Canhotos que odeiam salsão. Era bem nichada. Bem nichada. Eu tava numa que chamava Judeus Country Sertanejos. Pô, essa eu não conhecia. Era para as pessoas que gostavam de música country e sertaneja, que frequentavam Vila Country. E isso era bom, porque você vai num lugar como esse, a possibilidade de você encontrar um judeu é nula, a não ser que você saiba que os judeus estão lá. Então tinha umas 7 pessoas que estavam ali, né? Tinha mais. Mas que estavam ali. Então a gente marcava, vamos tal dia. E aí, de repente, você fazia os seus amigos. E é assim que você conhece pessoas. Enfim, todos esses espaços. E mais tarde, o Instagram, que começou não como uma rede social, né? Ele era um mural para fotógrafos. E de repente ele foi se transformando numa coisa mais comunicativa e de vídeo e virou caráter de rede social, onde você aprende, posta, vira criador de conteúdo e tudo mais. YouTube, enfim, a gente pode nomear um monte aí. O próprio conteúdo judaico, que é prévio ao Torá com Fritas, vocês ouviram que eu falo Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. O conteúdo judaico era uma página que eu gerenciava, ainda é uma página, mas ela tá meio hoje mais abandonada. Era uma página que eu gerenciava no Facebook e que era uma plataforma também de divulgação de textos, de conteúdo judaico, textos de comentários às parashiot, os trechos semanais que se lê da Torá, e onde eu também viabilizei alguns cursos. E o conteúdo judaico, então, ele se transformou nessa forma de divulgação de conteúdo, de geração de conteúdo. E aí tinha um canal no YouTube, ainda tem, mas já não alimento há muito tempo, muitos vídeos de vários assuntos diferentes. E eu acho que a gente foi migrando e chegamos até o podcast. Quer dizer, o espaço virtual judaico é um espaço preenchido das mais diferentes formas, pelas mais diferentes personalidades, né? Tipos de pessoas, de inclinações religiosas, políticas, não religiosas, as mais diferentes possíveis. E isso é uma possibilidade também de expor toda essa riqueza da comunidade judaica, essa pluralidade da comunidade judaica, não só dentro dos seus espaços físicos, que muitas vezes, por questões as mais variadas, incluindo a segurança, talvez a principal delas, acabam sendo espaços mais fechados, e que no mundo virtual você consegue dar uma abertura para isso e consegue viabilizar que pessoas também de fora possam enxergar dentro desse espaço, criar diálogo, criar uma cultura de diálogo, que só isso leva a relações profundas e, portanto, a respeito, a conhecimento, a diálogo realmente aprofundado. Eu acho que esse eu creio que seja a grande
contribuição do preenchimento dos espaços virtuais, que ele possibilita essa interação. Quando você falava, Ângela, dos episódios que a gente gravou com convidados judeus e não judeus, a gente citou mais os convidados não judeus para ilustrar esse tipo de intercâmbio. Tem um episódio que eu acho que é emblemático dessa conversa, que foi um episódio quando a gente foi falar, estava se aproximando o Yom HaShoah, o dia de lembrança pelas pessoas caídas no Holocausto, e a gente decidiu fazer um episódio de Yom HaShoah um pouco diferente. Em vez de conversar com sobreviventes da Shoah judaica, conversar com sobreviventes ou descendentes do outro lado da Shoah, que é, por exemplo, o Poraimos, que é o Holocausto cigano. E aí, então, a gente entrou em contato com a Mel, que é brasileira, mas que os pais, que os avós saíram do leste europeu justamente no contexto da perseguição, na época da perseguição e da eliminação do extermínio de ciganos também pelo regime nazista. E poder fazer essa conversa e ampliar a noção do que é o Yom HaShoah e do que foi o Holocausto e do que foi a perseguição nazista, para mim é uma das coisas mais fantásticas que a gente pôde fazer. Sim. Trazer um outro olhar. E já a título de spoiler, porque essa foi uma ideia que acabou ocorrendo nas últimas semanas, o Yom HaShoah esse ano cai no calendário judaico, acaba caindo no dia 24 de abril, que é o dia de lembrança do genocídio armênio. Então a gente pretende fazer um episódio, mais um episódio de Yom HaShoah, mas para falar do genocídio armênio também. Que acontece alguns anos antes, né? Quase décadas, 30 anos mais ou menos antes. Exato, não tem a mesma proporção, mas para o povo armênio tem uma proporção grande. Tem paralelismo, né? A gente não tem nem números absolutos, mas também porque são diferentes os números da população, mas realmente é um impacto. A gente tem 1/3 do povo judeu eliminado, enquanto você tem um número gigantesco de pessoas e de crianças e tudo mais que foram perseguidos pela sua identidade armênia e também por representarem uma oposição política. Então é algo muito... tem um paralelismo muito grande, É muito forte o que aconteceu e o impacto que isso teve para a comunidade armênia no mundo. Quer dizer, o fato de você ter uma comunidade armênia grande em São Paulo está ligado claramente a isso. Talvez não tivessem armênios em São Paulo se a gente não tivesse tido... Ou não tantos, né? Ou não tantos armênios se a gente não tivesse tido esse genocídio. Então, compreender isso também, entender isso e ajudar a trazer isso para a luz, porque muitas vezes é na luz, sobretudo na luz e no bairro, né, perto do metrô Armênia. Ali estão as igrejas armênias e assim por diante. E trazer luz para esse assunto que muitas vezes as pessoas não têm ideia também esse genocídio e essa perseguição. E eu acho que isso também é um papel um pouco do Torá com Fritas. Também. Porque não ficar fechado somente no judaísmo. O judaísmo ele é também uma ferramenta para enxergar o mundo. Ele passa a ser também uma lente nossa para enxergar o mundo como um todo. Uhum. E trazer poder trazer essa visão judaica e trazer elementos de fora do judaísmo para dentro dessa conversa, para dentro dessa mesa com a Torá e com as fritas, eu acho que é o... E pegando o gancho nisso que você fala também, né, que o Tal menciona da gente trazer, como a Amel, né, que falou sobre o Poraimos, ou no ano que vem a gente quer falar sobre o genocídio armênio, mas colocar uma luz judaica sobre assuntos que não necessariamente são judaicos, mas que são porque atravessam a comunidade judaica. Então, há 2 anos a gente teve um episódio sobre judaísmo LGBT, né? Porque também, assim, dentro de preconceitos que as pessoas podem sofrer, né? Muitas vezes você não tem uma camada só de preconceito, né? Então, mulher não necessariamente é vítima só de machismo. Uma mulher negra pode ser vítima de machismo e de racismo. Uma mulher judia pode ser vítima de antissemitismo e de machismo. Então, um judeu LGBT pode ser vítima de antissemitismo e de LGBTfobia. E aí, como que a gente debate isso dentro da comunidade judaica? Né? Você vai fazer o quê? Fingir que não tem LGBT na comunidade judaica? Não, eles existem, eles estão aqui. Como é que a gente vai incluir essas pessoas no nosso judaísmo? Como que essas pessoas vão praticar o judaísmo delas? Que é do mesmo jeito que o Theo fala, a gente usa o judaísmo para ver uma lente, uma lente que a gente usa para ver o mundo,
Uma mulher usa a lente de ser mulher para ver o mundo. Uma pessoa LGBT também vai usar essa lente para a visão de mundo dela. E aí a gente chamou 2 amigos que são do Gaavá, que é um coletivo LGBT judaico super bacana, que é um espaço virtual judaico, né? Porque eles estão no Brasil todo, eles têm gente no Brasil todo, em diversos estados, e às vezes eles se reúnem virtualmente todos, ou às vezes presencialmente em cada um dos estados onde eles estão, pra gente falar sobre isso. Então, a gente teve esse assunto, ou mesmo a questão da adoção, que a gente mencionou, que a nossa convidada é uma psicóloga especializada em adoção, mas que não é judia. Tá, mas aí uma família judia decide adotar uma criança. Como é que vai fazer essa adaptação? Se a criança já é maior, se ela nunca teve contato com religião, ou se ela teve contato com alguma outra religião, diferente da família que tá adotando, né? Então, também pôr o judaísmo nessa lente. E esse episódio da adoção, a gente teve uma repercussão super positiva, assim, foi muito, muito bacana. As pessoas que ouviram, muita gente falou assim, eu tô em processo, tô na fila da adoção, foi muito legal ver isso. Ou uma amiga minha que foi adotada, né, pelos pais, ela contou, ela falou, nossa, esse episódio é super emocionante. Ela nem é judia e a família pela qual ela foi adotada não é judia, mas a relação dela com o judaísmo, acho que é no nosso espaço virtual, ela é ouvinte assídua do Torá. E aí ela comentou que tinha gostado. Então, isso é bem legal também, porque a gente vê como a nossa ótica também pode ter proximidade com de pessoas que não são judias e que acharam interessante essa perspectiva que a gente tem de ver e de analisar algumas situações e assuntos, enfim. Eu ia fazer um bar mitzvah de um menino, era até na CIP, e aí a questão era a seguinte, como é que chama ele na Torá? Porque ele foi adotado, na verdade a mãe era judia, o pai judeu sumiu no mundo, aí a mãe casou com outro, na verdade não é uma adoção, mas ele foi criado desde bebezinho por esse outro homem, né? Pelo pai. Que é o pai de criação, né? O pai. E ele queria ser chamado pelo nome do pai. E aí tinha uma questão, no caso alárrica, como chamá-lo? E como ele foi chamado? Bom... Aí eu tenho um guru, chama Joe Roth. Ele foi meu professor. Uhum. Sempre que eu tenho dúvidas, eu pego e escrevo pra ele. E aí, como é que eu faço? Aí ele deu a ideia de colocar Ploni, o nome dele, a Megadle, uma coisa assim, criado por, uma coisa assim, Ploni. Uhum. Eu gostei, mas eu não gostei. Então, na hora assim, eu dei falei, Ploni Ben, tá entendendo? Não foi muito alárrico, não foi o Joe Roth. Justo. Isso que o Rabino Leone coloca, é que no judaísmo você sempre chama a pessoa, o nome judaico é o nome dele, filho ou filha de, e o nome dos pais. E aí essa é a questão. A questão é que quando você passa por uma adoção, no caso, quando é uma adoção propriamente dita, e essa criança é adotada por uma família judaica, por um casal judeu, ela recebe o nome dela e é Ben ou Bat, filho ou filha, o nome hebraico dos pais adotivos, que afinal de contas, para todos os efeitos legais e também legais judaicos, se tornam os pais dessa criança. E no caso de um adulto que se converte ao judaísmo, em geral ele é chamado de Ben Avraham Vessara, porque Avraham e Sara são os 2 primeiros judeus, então ele acaba sendo filho espiritual de Abraão e de Sara. Mas também tem toda a questão, alguém que é filho de um pai judeu e uma mãe não judia, e essa pessoa se converte ao judaísmo para regularizar o seu status judaico, porque ele se entende como judeu desde que nasceu. Ele recebe esse nome do pai também, porque afinal de contas o pai dele é judeu. Porque toda a questão do nome não é alahá também, mas enfim, não é lei judaica que seja Ben Avraham Vessara. Então também isso acaba abrindo a possibilidade de você usar esse outro nome, que é o nome do pai judeu da pessoa, dos pais adotivos da pessoa e assim por diante. Então essa é uma possibilidade. Eu ia sugerir se a gente queria abrir para perguntas. Era o que eu ia sugerir também. Público. Great minds. A gente é engraçado essa piada que o Theo fez, é uma piada nossa, assim, que muitas vezes a gente manda mensagem um pro outro e o outro... eu tava pensando nisso. Hoje em dia, quando você nem precisa dizer eu tava pensando mais, a gente só escreve um pro outro Great minds. Great minds think alike. A gente pensa parecido. Primeira pergunta é a seguinte. Vocês começaram fazendo um em São Paulo, outro em Jerusalém. Então vocês hoje em dia fazem fisicamente do mesmo lugar ou vocês continuam fazendo de uma maneira não necessariamente de corpo presente?
Então, a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, tem fritas nesse negócio? Bom, acho que eu posso responder. A gente continua gravando via Zoom, a gente se encontra via Zoom, porque o Torá com Fritas é o nosso trabalho do coração, né? O trabalho da Parnassá, não sei se o pessoal do curso ouviu essa palavra já. A Parnassá é o nosso sustento. o trabalho que provê o nosso sustento, nós temos outros empregos, né? Eu sou funcionária CLT numa empresa e o Theo é rabino na CIP, então a gente tem agendas que infelizmente não possibilitam tanto tempo livre, e aí a gente grava online porque é um jeito mais fácil, né, da gente conseguir se encontrar. E as fritas tem, quando a gente se encontra pessoalmente, muitas vezes tem, né? Às vezes não são fritas, às vezes pode ser um sushi, pode ser outra coisa assim. Café sempre tem, Mas né? café sempre tem, sempre que a gente grava. Quando eu tava em Jerusalém, várias vezes, por causa da diferença de horário, então várias vezes eu tava à noite, era hora de comer mesmo alguma coisa. Era o dia de gravação, eu pedi um lanche com fritas, pra comer com fritas mesmo. Várias vezes eu fiz isso e apareci em fotos com as batatinhas fritas. Eu sou garota, além disso, o Leone brincou, né? Nossa, além da mergulhadora, faz vestido. Eu sou garota propaganda da Bíblia também, né? Acho que essa informação não foi passada. Aquela edição da UJR, do Rumash Plaut, eu que faço a propaganda. Ela é a cara da propaganda. A propaganda que a União do Judaísmo Reformista faz da edição Plaut é sempre a Ângela ou o Raul. O Raul Gottlieb. E a primeira propaganda que eu gravei, eu tô com umas batadinhas na mão, falando do Torá com fritas. Acho que eles gostaram do podcast, acharam que... Deus tem seus escolhidos. Na verdade, a gente gravou um episódio quando foi lançado o Plaut. Com o Raul, né? A gente gravou um episódio com o Raul pra falar sobre quais são as diferenças, afinal de contas, o que esse novo Rumash traz. Por que ter uma outra tradução? E a gente conversou sobre os artigos que tem, a gente conversou sobre interpretações da Bíblia, depois a gente ainda gravou um outro episódio com ele. Sobre o nome de Deus. Sobre o nome de Deus, que foi bem super legal. Bacana. E aí eu acho que o episódio alavancou um pouco isso, a venda também, ou procura, e aí então começou a fazer essa ponte. Vamos juntar o Torá com fritas e o... Tem até um cupom de desconto. Tem o... Torá com fritas 10, dá 10% de desconto. É verdade, usando o nosso cupom dá 10% de desconto. Mas acho que podemos abrir para o público, quem tiver perguntas, né? Sim, só para terminar essa pergunta do se a gente... O encontro pessoal também para gravação seria o ideal num estúdio. Exato, Porque aí você tem condições de gravar em faixas separadas e tudo mais, isso facilita edição e tal. Enquanto se a gente só se encontrar mesmo e bota um microfone para gravar e a gente só tem uma faixa e isso dificulta. Se de repente eu preciso cortar uma tosse da Ângela, mas eu tô falando, aí cortou a minha fala, ou eu não consigo cortar a tosse. Se estão em faixas separadas, eu arranco a tosse sem prejudicar a fala do outro, ou vice-versa, se eu tuço e assim por diante. Exato. No Zoom consegue gravar em faixas separadas. Cada participante sempre com uma faixa separada. Diga lá, Marcos. Como tem sido para vocês lidar com o hate na internet? Cara, posso responder essa? Responda. Nós nunca tivemos hate. A gente já teve desaforo. Desaforo teve vários. A gente já teve desaforo. Tipo, já teve um e-mail ou outro, assim, de... Como é que é? Teve um que eu gostei muito, que era um cara bem empolado, assim, que ele reclamou de alguém que a gente convidou, que a gente tinha convidados, não sei o que lá, e de parva cognição. Então, assim, isso não é hate, é um desaforo. E aí eu falei, tá bom, muito obrigada pelas suas considerações. Não, hoje nossos convidados são só parve, não são parvos. Eu só falei, tá bom, obrigada pelas suas considerações, mas isso é uma coisa que eu consigo encher a boca pra dizer com uma satisfação imensa. A gente nunca teve hate. Já teve gente mal educada, mas daí é da pessoa, né? Que é difícil ser mal educado, ter que conviver consigo mesmo, sendo uma pessoa mal educada. Mas... e teve, quando estourou a guerra, depois do 7 de outubro, teve um post no Twitter que citou a gente assim. É que acabo de descobrir que existe um podcast sionista.
garrafais. Amado. Chamado Torá com fritas, veja o absurdo. Eu pensei, qual é o absurdo? Eu não tô entendendo qual é o absurdo em toda... Gente, o homem mora em Jerusalém, o Tata morando em Israel. Ele mora em Jerusalém desde que nós começamos. Que vocês tinham dúvida que a gente era sionista, não é pra ter. Não, e qual o absurdo de chamar Torá com fritas? Quer dizer, aí é o fenômeno que a gente chama de sommelier de judeu. Que é aquele cara que ele não é judeu, mas ele quer ensinar para o judeu o que o judeu é e o que ele deve acreditar e o que é apropriado ou não. Para o judeu. Então, qual o nome que deveria ser? Não, Torá com fritas é desrespeitoso. É ele que escolhe, não sou eu. É verdade. Teve uma pessoa que escreveu uma vez também que ela achou que Torá com fritas era um nome desrespeitoso. Tá bom. As fritas discordam, a Torá também. Pois é. Tá bom. Ou, não gostei desse episódio, não vou ouvir mais. Tá bom. Ok, não ouça. Eu não gosto de comer no McDonald's, eu não vou. Tipo, não preciso passar no McDonald's, eu não gosto de comer aqui. Exato. Não ouve. Tem vários outros. Ouve um que você goste. Gente, sobre o que vocês quiserem. Pode ser sobre o judaísmo também, não precisa ser. Mas aí, sobre o presencial ainda, eu só diria que se surgir algum patrocinador pro estúdio, a gente adoraria também poder gravar presencialmente. Alô, Banco Safra. Então. Esse aqui é uma exceção. Esse está sendo presencial. E o Marcos, que tá aqui, é nosso ouvinte super querido, e ele tinha sugerido outro dia e falado, gente, ia ser legal se vocês gravassem um episódio presencial, então o Sesc está atendendo prontamente. Pois é, a tua sugestão. Que a gente pensou ainda, nem começamos a conversação, não vou falar aqui que a gente começou. A gente começou a pensar sobre a ideia de entrar em contato com a Unibis ou promover via CIP mesmo. Também poderia Paulista, fazer esses encontros e aí trazer o podcast. O podcast. Uma gravação. Eventualmente, uma gravação assim. É legal ter as perguntas, porque a gente sempre tem uma pergunta ou outra que chegam via as redes sociais, mas é gostoso quando as perguntas são ao vivo. Eu não conheço os 100 episódios que vocês fizeram. Vocês já trataram das doenças que acometem a comunidade judaica, a população judaica? Olha, a gente não falou disso. A gente sentou com a Natália Pasternak. Tem a Mariana. Caramba, é mesmo. A gente falou muito sobre o DNA de ancestralidade com ela, porque ela é especialista. Ela é geneticista e tudo mais. Mas aí a gente não tocou nessa questão. Mas que é uma questão super bacana. Que tá bem presente, né? Hoje em dia tem se falado disso. Não, eu gostei muito de como ela falou das doenças preferenciais judaicas, porque tem isso também. O judeu ele é hipocondríaco. Olha, todo judeu deve ter uma doença da sua preferência. Uma doença da sua preferência. Não era nesse Não, desculpa, eu entendi. Eu não podia perder a oportunidade da piada. Não podia perder a piada. Mariana Zatz, ela é especialista. Exato, Mariana Zatz, a gente podia falar também? Com ela. E outro dia, mas falando sobre isso, outro dia eu nem te falei isso, eu tava com os madrihim em preparação para uma das colônias. Madrihim são os monitores das colônias e acampamentos de férias judaicos que tem, enfim, aprendizagem e brincadeira. E aí a gente terminou de discutir tudo e fomos comer alguma coisa. Tinham preparado lá um macarrão e não sei o quê, e na sobremesa tinha sorvete. Aí, na hora, eu peguei no meu bolso, assim, a minha lactase, né? E nisso eu vi outras pessoas abrindo a bolsa, outras pessoas... Aí eu falei assim, bom, todo mundo tá tomando a lactase. E o pessoal, sim. Aí o outro levantou a mão e falou assim, eu não tomo. Eu escolhi não ser intolerante à lactose. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, você não é. Ele falou, não, eu sou, mas eu escolhi não ser. Eu falei, mas basta escolher, assim, é uma questão de fé? E ele falou assim, não, eu sofro, mas eu não vou ficar escravo da lactase. Esse, então, é um bravo guerreiro. Não, entende? Mas a intolerância à lactose é uma coisa que, assim, quase todo ashkenazi é intolerante à lactose. Eu fui abençoada e não sou. E esses dias foi engraçado. Eu tenho um gato, animal. E ele tava com um problema gástrico. E ele faz acupuntura, o gato. E aí eu tava brincando com a acupunturista do gato. Eu falei, né, ele tá com problema de intestino essa semana, problema gástrico, mas é porque ele é judeu ashkenazi. E judeu ashkenazi tem muito problema gástrico, né? Então o gato, né, o nosso gato, ele é ashkenazi, ele tem problema gástrico. O sobrenome dele é Katz.
E aí, não, ele tem o nome do avô, que infelizmente morreu de câncer de estômago, que é Marcelo. Uau, é verdade. Bem, O acho que gato chama Marcelo, que era o nome do meu pai. do pai dela. E chama, que era o nome do meu pai. Oi. Marcelo, olha só. E aí ele... Mas porque você é italiano. E aí eu falei, não, olha, eu sou uma das poucas judias que eu conheço que não tem intolerância à lactose, porque a maioria tem. Só que o intolerante à lactose, ele é uma pessoa essencialmente vida louca, né? Porque a pessoa que ela tem intolerância a glúten, ela fala, não vou comer esse bolo, não vou comer um pastel, não vou comer um pão, porque eu tenho alergia a glúten. Agora, quem tem intolerância à lactose se joga no Come queijo, na uma pizza de 4 queijos, com milkshake. Já tenho mesmo, a gente adora. Ainda mais que inventaram a lactase. Bota ali e pronto, sai comendo queijo. Eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que a girafa do Madagascar é judia? Certamente. Certeza absoluta. Certamente. Eu diria mais, eu conheço o pai dele. Quem dubla é um menino que é judeu, o Zimmerman, Isso. né? O nome dele. Lá nos Estados Unidos, né? Quem deu a voz. É aquele menino do Friends, né? É, Schwimmer, o David Schwimmer. David Schwimmer. Isso. É a dublar o original. É ele que dá a Dublagem voz da original. girafa. Só pode ser uma girafa judia, né? Não, e eu gostei muito da pergunta que ela faz de girafa, porque tem uma outra piadinha interna do podcast com o Alu, que é o nosso editor. Teve um episódio que a gente fez sobre kashrut, que são as leis dietéticas judaicas, então o que pode, o que não pode comer, o que pode, o que não pode misturar. E carne de girafa é kasher. Porque a girafa é ruminante e tem um casco fendido. Então ela pode tecnicamente ser um animal comido pelos judeus. Só que ninguém sabe exatamente onde cortar o pescoço, porque o abate é com corte no pescoço. E também a inviabilidade de você fazer isso. Porque como que você corta o pescoço dela? E aí teve uma hora no episódio que eu falei, então, açougue kasher não vende carne de girafa. E o Alu, muitas vezes, quando ele tá editando, ele me manda mensagem com um trecho, assim, que ele seleciona, que ele achou muito engraçado. E ele morreu de rir. E aí sempre a gente manda fotos de girafa e piadinhas de girafa. Toda vez que ele seleciona alguma coisa que chamou muita atenção dele, ele fala, esse é a minha carne de girafa desse episódio. O animal que pode ser comido pelos judeus é sempre um animal ruminante e que tem o casco fendido. Então, tipo, a vaca como é o pé ruminante. da cabra e o pé da vaca. Tipo, come. O boi é ruminante e tem casco fendido. O porco não pode. Isso. O porco tem o casco fendido, mas não é ruminante. Nem torcer. A gente é um pecado grave. É um pecado grave ser palmeirense. Não, então, eu queria perguntar assim, vocês falaram que começaram com o dinheiro do bolso de vocês, né? Então, qual a intenção? O que vocês querem com isso? Onde vocês querem chegar com isso? Que as pessoas tenham... Pra que fazer isso? Que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Basicamente isso. É um esclarecedor, exato. Porque isso é uma coisa que acontece muito acho que todo judeu já passou por isso, que você tá numa situação social, tipo, sei lá, uma festa, um jantar, na casa de alguém, e você é o único judeu que tem ali, daí alguém fica sabendo que você é judeu e vem te perguntar, tipo, por que não come porco? Por que não trabalha no sábado? Por que, não sei, faz alguma pergunta. Então a ideia também era isso, tipo, olha, já tem esse canal aqui. Pode ver ali. É gerador de informação. Eu, enquanto educador judeu, pra mim, eu acho que é fundamental, assim... Existe uma brachá que a gente faz, uma bênção que a gente faz de manhã, que a gente pede a Deus que a gente tenha a capacidade de discernir e de enxergar e depois aprender e ensinar. E o verbo vem assim, aprender e ensinar tudo que a gente aprende, né? Todas as palavras da tua Torá, diz a bênção. E eu acho que tem muito isso no judaísmo. Você não adquire conhecimento para ficar com você adquire conhecimento para passar para frente. Existe uma frase talmúdica que diz que o conhecimento é a única coisa que quando você dá, você não perde e você só enriquece o outro. E quando você dá, você também enriquece, porque quando você também ganha, quando você passa para frente. Então eu acho que tem esse lado. Aliás, falando... O Rabino Leone, no começo, trouxe a história da mesa da cozinha e da mesa de estudo. E eu lembro de uma frase que eu aprendi justamente com você. Você disse que tinha 2 tipos de Torá. A Torá escrito senso e a Torá lato senso.
A Torá escrito sensu são os 5 livros de Moisés. A Torá lato sensu, até a receita de gefilte fish da vovó é Torá também. E isso casa com essa frase da Faith, da Rabina Faith, que falava de juntar as duas mesas, né? Porque até a receita de gefilte fish também é Torá. Então, conhecimento, com conhecimento transmitido. Então, eu acho que essa transmissão de conhecimento é Torá. Então, faz sentido. Tem isso muito. E assim, uma das grandes inspirações da minha parte para a criação do Torá com Fritas, e eu contei isso pro Leone e pro Marcos agora antes da gente começar, e o Theo já sabia disso. Durante a pandemia, eu conheci um podcast chamado UmbandaCast, que é um podcast sobre Umbanda, feito por um moço chamado Matheus, que inclusive já passou pela bancada do Torá. Nós falamos sobre charlatanismo nas religiões com o Matheus. E eu achei super interessante, porque era um podcast que cada episódio ele explicava um aspecto da Umbanda, que era uma religião que eu achava muito interessante, mas sobre a qual eu não conhecia nada. Eu falei, pô, que legal que tem um podcast explicando, tipo, o que são os rituais, quem são as entidades e tudo mais. Eu falei, então, nós temos que fazer um negócio desse sobre o judaísmo, porque deve ter gente que tem a mesma curiosidade que eu tinha sobre a Umbanda e tenho sobre outras religiões. Deve ter gente que tem essa curiosidade sobre o judaísmo. Então, e a gente tem esse conhecimento, por que a gente não vai disponibilizar? Rabino Alexandre tem uma pergunta. Quantos ouvintes a gente tem, né? A gente tem? Olha, a gente tem cerca de 150 mil plays desde o começo do podcast até hoje. Uma média de 800 plays por cada um dos episódios. E então, é mais ou menos isso. Então é possível... Claro, uma pessoa pode ouvir o mesmo episódio várias 3 vezes. O Léo, que trabalhava no Museu Judaico, falou pra mim, tinha alguns de festas, assim, que pra se preparar, ele falou, putz, esse aí eu já ouvi umas 5 vezes. Então... Giovanni. Não dá pra gente saber exatamente. Mas isso é uma média de 800 plays por episódio. E acho que o Marcos tem uma pergunta. Voltando ao podcast, vocês já pensaram num desdobramento do podcast, tipo criar um site, canal YouTube? Viemos conversando sobre isso. Então, sim, a ideia é criar um repositório num site que seja realmente Tem os episódios todos podem ser ouvidos em qualquer um dos tocadores de podcast no YouTube também. Mas no site a gente queria trazer mais informações. Mas imagina se um dia o Spotify vai à falência, aí você perdeu tudo. Você não tem isso. Quer dizer, a gente tem. A gente tem todos os episódios gravados e baixados. Tipo, sair do aluguel e ir pra casa própria. Mas a ideia é essa, ter um espaço seu mesmo, onde todos os episódios possam estar, mas não só isso. Textos, convidar outras pessoas para tornar, e aí a discussão que a gente estava tendo já que houve toda essa reformulação dos espaços virtuais judaicos e que o conteúdo judaico, ele serviu a seu propósito durante muito tempo de uma forma como uma página do Facebook, de repente esse conteúdo judaico / Torá com Fritas virá esse grande repositório aí de conteúdo judaico, onde vai ter não só coisas nossas e só os nossos episódios, mas ser uma fonte de pesquisa e de geradora de conteúdo. Então, onde a gente possa chamar várias pessoas, vários rabinos para escrever também, ou para dar a sua contribuição, onde a gente possa ser realmente uma grande... tipo um portal. Um portal, uma grande biblioteca de Alexandria judaica. De Alexandria, ótimo. Biblioteca de Haifa, que é na praia também. De Haifa, né? Gente, eu adorei pessoalmente. Porque assim, agora eu fiquei com vontade de comer fritas com vocês. Maravilha. aliás, vamos ver. A gente pode pela nossa bancada aí, hein? Falar sobre Heschel. Até hoje a gente não falou sobre Heschel. Estou aí à disposição também. Ótimo. Perfeito. Eu acho que vai ser ótimo. Um episódio maravilhoso. E eu acho que também esse último momento nosso desse curso com vocês, eu acho que deu, principalmente para vocês, a dimensão. Para quem fez o segundo curso, com certeza. Para quem fez o primeiro, mais ainda, fez os dois. Da variedade, da criatividade, da profundidade, da diversidade que tem essa comunidade judaica paulistana. É uma comunidade judaica que não é tão antiga quanto outras por aí, né? Ela talvez não tenha os números que muitos lugares têm. 60 mil judeus em São Paulo, comparado com outros países, não é tanto assim. Comparado com Buenos Aires sozinha tem 200 mil, né? Mas a gente tem aqui uma
dimensão de que essa comunidade é, sobretudo, uma comunidade viva, diversa, né? E com muita gente interessante, tá bom? Muito obrigado que vocês vieram. Nós que agradecemos. Só faltou a gente nesse final, porque a ideia é sempre... Ter fritas. De ter fritas. Final de curso, Tem um né? lanchinho, Especialmente né? de estudo na tradição rabínica, tem que ter comida, né? Exatamente. Mas isso vai ficar para a próxima vez. A gente que agradece demais Gente, o convite. Foi muito, muito obrigada mesmo. Ó, Foi muito obrigado incrível. para vocês e muito obrigado a vocês que vieram fazer esse curso. Tá Também. bom? É isso. Obrigado pela presença. Lembrando que o Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que idealizaram e apresentam o podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo @aluproduto no Instagram. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima!